Dia de aprender a palavra de Deus. Pronto, para você pegar aí, a gente vai se concentrar. Se prepara aí que hoje é forte. Em nome de Jesus. Preparados? Hoje nós vamos falar sobre a atuação e a derrota do diabo na narrativa bíblica. Sobre o que nós vamos falar hoje? Atuação e derrota do diabo na narrativa bíblica, é o que está aí no título aí do estudo. Em momentos de estudo, a gente precisa nos comportar como estudantes. Como é que o estudante fica na hora do estudo? Conversando? Não, ele fica na sintonia com quem está ensinando. Não fica nem lá na frente e nem aqui atrás. Então não precisa ter pressa para sair respondendo tudo, desde que a gente responde tudo junto. Nós vamos ter algumas perguntas. E a primeira pergunta, ela questiona o seguinte: quem é o diabo e como ele surgiu? Segundo Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 15. Não. Vamos orar? Pessoal, vamos fazer uma oração? Antes da gente responder a primeira pergunta, você vai colocar a mão sobre o seu estudo aí. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos nesse momento a direção do Senhor. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, nos dê graça, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos dê compreensão, entendimento da Tua vontade para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A primeira questão, ela diz o seguinte: quem é o diabo e como ele surgiu? Segundo Isaías 14, do verso 12 ao 15, Ezequiel 22, do 12 ao 19 e João 8, verso 44. A primeira questão é a se estiver mais perto de você aí. Quem é o diabo e como ele surgiu? Segundo Isaías 14, verso 12 ao 15. A evangelista Patrícia vai ler para a gente. Isaías 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso. Só esse... Está logo na frente Ezequiel. Ezequiel 28, 12. Vai passar Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes assim: diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. 19, né? Isso. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. João 8,
44. Oito, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, que é rei, satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então a pergunta é, quem é o diabo e como ele surgiu, segundo Isaías, 14, 12, 15, Ezequiel e João. Letra A, ele é o anjo caído que se rebeliou contra Deus por causa do seu orgulho e se tornou o pai da mentira. Ou a B, ele é um ser humano que pecou contra Deus e se tornou inimigo de Deus e dos homens. C, ele é a criatura nítida que representa o mal e a oposição a Deus e seus propósitos. Letra D, ele é um demônio que foi criado por Deus para testar a fé e a obediência dos homens. Resposta aqui vai... Elimina a B, a C, a D e vai a resposta correta, letra A. Letra A. Ele é um anjo caído que se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho e se tornou pai da mentira. Ele é o retrato, do que o orgulho pode fazer com a pessoa. Ele era um anjo. A Bíblia fala aqui em Ezequiel 28, verso 12, você era um modelo da perfeição. Sinete significa modelo. A Bíblia diz, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha como era ele antes da sua queda. Veja como era o diabo antes da sua queda. Estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e várias outras pedras que fazia dele o exemplo, alto nível. Mas depois do seu orgulho, da sua queda, se tornou um anjo caído. Então o que é o diabo? É um anjo caído. No 19, 28, deixa eu voltar aqui. No 19, todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. É como você vê uma pessoa depois de muito tempo, a pessoa, depois se assusta. Quem visse o diabo antes e o depois dele ia falar, o que aconteceu? Não, não é a mesma pessoa. Mas aí o diabo ele era um ser humano? Não. Uma criatura mítica, ou seja, de contos de fábulas, de história? Não. Um demônio? Não exatamente, ele é um anjo caído. Era um anjo. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa é um anjo, parece que caiu do céu. Ele é um anjo caído, que se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho e se tornou pai de quê? O diabo é pai de quê? Da mentira. Vamos para a pergunta de número 2? Tem uma filha registrada. Tem uma filha registrada. E outra. E tem gente que está se tornando filha dele também. Quem mente está se colocando lá na certidão, lá no nascimento também. A pergunta de número 2. Pergunta o seguinte: por que Deus não destruiu o diabo imediatamente após sua rebelião? Segundo Ezequiel 18:32, 2 Pedro 3, do 9 ao 10, Apocalipse 20, 10. A questão aqui é o seguinte: por que Deus não destruiu o diabo imediatamente após sua rebelião? Eu acho que todo mundo aqui já se perguntou isso. Por que Deus não acaba logo com o diabo? Vamos saber isso agora. A irmã Ednélia vai ler para a gente. Ezequiel 18, 32 primeiro. Em Ezequiel 18, 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.
Aí tem 2 Pedro, lê também? 2 Isso. Pedro 3, 9, versículo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o 10 também, né, bispo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E por fim, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A pergunta: por que Deus não destruiu o diabo imediatamente após a sua rebelião? Porque Deus é amor e não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se arrependam e sejam salvos? Mediante o que está em Ezequiel 18:32. É isso aí, né? Agora a letra B diz assim: porque Deus é justo e não pode violar o livre-arbítrio dos seus seres criados, mas permitem que eles escolham o seu destino. E a letra C diz: porque Deus é soberano e tem um plano eterno que envolve o diabo e a sua derrota final no lago de fogo. E a D, que diz que é todas as alternativas anteriores. Ednélia, baseado aí no que você leu, 3 alternativas aí dá o seu ponto de vista. Nós temos 3 versículos. Todos os 3 versículos se encaixou nas 3 alternativas. O primeiro versículo falou lá que Deus é amor, quer salvar todos. O segundo falou de acordo com a letra B. O terceiro falou de acordo com a letra C. E aí? É a D? Eu não estou bem convencida não, mas pelo jeito é. Deus é amor? Deus é amor. Deus é justo? Sim. Deus é soberano? Sim. Ele não tem prazer na morte dos ímpios? Só o que me pega é a frase assim: e não pode violar o livre-arbítrio. Na letra B diz isso, né? Aí fica um pouco confuso, porque Deus é soberano, então Ele pode todas as coisas. Aí tem essa palavrinha que eu fiquei na dúvida. Porque Deus é justo, sim, e não pode violar o livre-arbítrio dos seus seres criados. Porque Ele é justo. Né? Mas Ele é justo. E deixou de ser justo. Ainda que Ele possa, pela liberdade que Ele nos deu, Ele não faz. Entendi. Então é a letra D. Todas as alternativas anteriores. Todas as alternativas anteriores. Mas aqui é uma boa reflexão, viu? Deus é amor, Deus é justo, Ele é soberano. Ele poderia ou não acabar com o diabo, com a força que ele tem, com o poder que ele tem? Quem acha que podia? Quem acha que Deus não poderia? O diabo é forte demais para ser destruído. Deus poderia sim destruir o diabo. Mas por que Ele não destrói? Porque até com o diabo Deus tem um propósito. E já está até escrito na Bíblia o que vai acontecer. Evangelista, isso não quer dizer que o diabo não vai ser destruído. Isso não quer dizer que ele não vai receber o castigo dele. Ele vai receber. Agora, muitas vezes, qual é o problema? A gente quer pensar com a nossa mente e querer que Deus pense da nossa maneira. Que muitas vezes você fala assim: fez o errado, tem que pagar, tem que morrer. Aí a gente olha para Davi. Davi, quando o profeta chega para ele, diz: olha, Davi, o homem pegou a ovelhinha do outro, matou e comeu, o homem só tinha essa ovelhinha. Davi disse assim: esse homem tem que morrer. Aí o profeta disse assim: Davi, esse homem é você. Aí ele disse: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes com os outros é assim, a gente diz:
aí merece a morte, merece morrer. Mas quando é a gente clama por misericórdia. Então, muitas vezes a gente vai julgar nesse padrão. Fez o mal, tem que devolver com o mal. Aí a gente pensa, não, por que Deus não matou o diabo? Como se a morte fosse resolver. Deus, Ele deu o diabo, e a todos nós Ele dá o direito de escolha, de se arrepender. O diabo porque não quis se arrepender. E a gente pode se arrepender, enquanto estiver vivo. Porque depois que morrer também não tem mais como se arrepender, não. Então assim, a gente muitas vezes julga Deus como um ser perverso. Como se fosse assim, fez o errado, mata. Quando seu filho faz o errado, você mata ele? Não. Você vai dando a ele o direito de a mesma coisa. Você tem que colocar Deus nesse sentido, Ele é Pai. Então quando Ele nos criou, Ele não quis nos matar. Até o castigo que Ele tinha dito de morte, Ele foi lá e morreu no nosso lugar. Só para nos dar a vida eterna. Verdade. Então Deus é amor, Ele é justo, Ele é soberano. E a pergunta diz o seguinte: por que Deus não destruiu o diabo imediatamente após a sua rebelião? Não é que Deus não vai destruir, vai destruir, como a Bíblia fala lá em Apocalipse 20:10, vai ser destruído. Mas a questão é, por que não destruiu imediatamente, logo após a rebelião? Por causa disso, porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus não fez um robô. Tanto é que ele era um anjo, mas se rebelou, caiu. Deus poderia fazer um anjo incaível, impecável, mas não, fez um anjo e o anjo caiu, pecou, se rebelou contra Deus, se tornou o que se tornou e vai ser destruído. Não foi destruído ainda, vai ser, em nome de Jesus. Então a letra certa é a letra D, todas as alternativas anteriores. A terceira pergunta, ela questiona o seguinte: como o diabo se tornou governante desse mundo e o Deus desse século, segundo João 12:31, 2 Coríntios 4, verso 4, como que o diabo se tornou governante desse mundo e o Deus desse século? Como que ele chegou a essa posição? Vamos ler aí João 12:31, é o guerreiro Bernardino que vai orar para a gente, que vai ler para a gente. João 12:31. Amém. Aqui no capítulo de João 12:31 diz o seguinte: Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Então, a pergunta que diga, 2 Coríntios 4, verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4, diga o seguinte: que cada um saiba viver com a sua Peço licença, perdão. 2 Coríntios. Pronto. Nos quais o Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Aqui a pergunta diz o seguinte: como o diabo se tornou o governante deste mundo e o Deus deste século, segundo João, que foi lido, em segundo o Evangelho de João, e 2 Coríntios. As respostas estão: letra A, ele usurpou o domínio que Deus havia dado ao homem sobre a criação. Ele enganou, letra B, ele enganou o mundo com seus sinais e prodígios mentirosos. Ele se aproveitou da desobediência e da incredulidade dos homens. Ou a letra D, todas as alternativas anteriores. Irmãos, aqui o seguinte: todas essas alternativas anteriores é o papel dele, né? Então eu vou responder a letra D. Letra D? Veja bem. Em João 12, dá o primeiro título, né, dele como sendo o príncipe desse mundo, o governador desse mundo. Lá em 2 Coríntios 4, verso 4, fala do outro título, chama ele de Deus do século, que cegou o entendimento das pessoas. A letra A
diz assim: ele usurpou o domínio que Deus havia dado ao homem sobre a criação. Quem foi que Deus criou para governar? Foi o diabo? Não. Foi o homem. Verdade. Quando Deus criou o homem, Deus disse: governe sobre toda a terra, tal, fez mais semelhança de Deus para governar sobre toda a criação. Então não foi o diabo que Deus fez para governar. Apesar do diabo ser o exemplo de perfeição, apesar do diabo ser feito e bem feito, ele não foi feito com propósito de governança. O único ser que foi criado com propósito de governar foi o homem. A letra B diz assim: ele enganou o mundo com seus sinais, prodígios e mentirosos. Verdade. Bem, não, ele enganou e engana até hoje, mas não foi assim que ele tomou o domínio. Ele engana até hoje, mas ele engana porque ele já tem esse poder e esse domínio. Ele se aproveitou da desobediência e da incredulidade dos homens. Mas é verdade, porque ele se aproveitou da incredulidade. Mas quando ele se aproveitou disso aí, ele fez isso lá no jardim do Éden. Só tinha Adão de homem e Eva de mulher. Sim, mas isso foi lá no início. E de lá para cá, quantos homens não tem que foi enganado por ele? Verdade, mas ele tomou isso lá no início. Aí de lá para cá ele vem exercendo esse Justamente. governo. A letra C fala assim: ele se aproveitou da desobediência e da incredulidade dos homens. Na verdade não. A letra certa seria a letra A. Ele usurpou, porque a Bíblia aqui quer passar o exemplo de que quem Deus fez para governar foi o homem. E o diabo está governando injustamente, de uma forma errada, que ele roubou esse governo. Certo. Mas tudo bem. Mas aqui eu me confundi porque ele enganou o mundo com seus sinais e prodígios mentirosos, né? Ele enganou. Então eu respondi que isso também não é verdade. Mas é porque isso é verdade, só que não foi assim que ele tomou. Isso aí, ele faz esses sinais, esses prodígios, porque ele já Certo. é o Deus desse século, o governante desse mundo, entendeu? Tudo bem. Porque assim, o diabo fez algum milagre para enganar Adão? O diabo fez algum milagre para enganar Eva? Ele só falou que estava escrito, não foi? Então assim, não foi fazendo um milagre que ele roubou o governo. Certo. E a letra C aqui? A letra C diz: ele se aproveitou da desobediência e da incredulidade dos homens. Aqui o seguinte, ele já vem fazendo isso há muito tempo, desde o princípio. Quando tinha um, ele usou esse um. À medida que foi aumentando, ele também foi fazendo. Verdade. Mas eu não estou discordando, eu só coloquei a resposta D, porque esses outros todos são papel dele, né? Mas amém. Realmente. Mas amém. Realmente, esse é o papel deles. Só que assim, como foi que ele se tornou governante desse mundo? Foi fazendo isso, usurpando, roubando. Tá, só para terminar, o erro dessa questão C está nessa palavra dos homens. Dos homens. Né? Não, porque tá na verdade, certo. se tivesse assim, do homem, Tudo bem. ou se tivesse de Adão ou de Eva. Eu peguei ela como correta, porque não é só um homem, né? Nos dias de hoje, né? Mas amém, concordo também, tá certo. É verdade. Ele não tinha, ele tomou lá no Éden, de lá para cá ele só exerce, enganando todo mundo. Porque a questão é assim, ó, como o diabo se tornou governante desse mundo? Como ele se tornou? Então foi lá no jardim do Éden. De lá para cá, ele não precisou fazer mais nada para ser o governante desse mundo. O poder já foi, Adão já tinha dado a ele. Quando Adão desobedeceu a Deus, aí ele passou a ser o Deus desse mundo. Aí como o pecado já havia entrado no mundo, pronto, todas as outras alternativas aí, ele já participava, né? Fazia. Mas o governo dele foi na queda do homem no jardim do Éden. Que essa questão quer ensinar é como foi que ele se tornou o governador, usurpando, roubando uma posição que não era dele. Que da bom. Isso aí a gente concorda, todo mundo.
Deu sinal, amor. A alternativa 4 é como o diabo tenta enganar, acusar e destruir as pessoas, segundo Gênesis. Como o diabo tenta enganar, acusar e destruir as pessoas? Gênesis 3. Gênesis 3. Está sem um versículo aqui também no meu. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. É, incorporado. Jó 1:2. Capítulo 1, verso 2. Verso 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Mateus 4, verso 1. Do 1 e 11. Até o... É 1 e 2? Mata-lhe os seus filhos. Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, prostrado-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Capítulo 5, 5, verso 8 e 9. Sede sobrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando,
buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre os vossos irmãos no mundo. Irmã Rose, conforme, baseado no que a senhora leu aí na Bíblia, qual a resposta para essa pergunta aí? Como o diabo tenta enganar, acusar e destruir as pessoas, segundo esses versículos aí que a senhora leu? Eu vou ler a alternativa A. Ele usa a mentira, a dúvida, a cobiça, a desobediência e a rebelião para afastar as pessoas de Deus e da sua vontade. Ó, quem acha que é a letra A? Levanta com fé. Bora ler a letra B agora. A letra B. Ele usa a aflição, a perseguição, a tentação, a opressão e a morte para desanimar, desviar e destruir as pessoas. Ó, quem acha que é a letra B? Vamos lá para a letra C. Lê a letra C, por favor, irmão. Ele usa a falsificação, a imitação, a sedução, a corrupção, a apostasia para enganar, iludir e confundir as pessoas. Será que vai ter 3 alternativas certas? Quem é a letra C aqui? Quem acha que é a letra C? Não. Ficou confuso? Vamos ver a letra D. O que diz a letra D? Todas as alternativas, na minha opinião, estão corretas. Porque se resume tudo que ele é realmente e que está escrito, né, nas palavras que a gente leu. É a sequência dos versículos, né? Em Gênesis 3, ele faz a letra A. Usa a mentira, a dúvida, a cobiça, a desobediência e a rebelião para afastar as pessoas de Deus da sua vontade. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Em Jó, ele faz o que diz a letra B. Ele usa a aflição, perseguição, tentação, opressão e a morte. Foi o que ele fez com os filhos de Jó, com a vida de Jó, para desanimar, desviar e destruir as pessoas. Em Mateus 4, ele faz o que diz a letra C. Lá com Jesus, tentando Jesus, o que é que ele fez? Ele usa falsificação, imitação da palavra ali, sedução, corrupção e apostasia para enganar, iludir e confundir as pessoas. Ele fez isso com Cristo. Ele fez a letra A com Adão e Eva, fez a letra B com Jó, fez a letra C com Jesus. Então a letra certa é a letra D. Todas as alternativas estão corretas, porque ainda hoje ele continua fazendo tudo isso. Cabe a nós vigiar, revestir de toda a armadura de Deus. Ele pode tentar uma pessoa como tentou Adão e Eva, fazendo ali a dúvida, a cobiça. Olha como isso é bom. Ele pode tentar uma pessoa, para destruir uma pessoa, fazendo o que ele fez com Jó, usando o sofrimento, se aproveitando ele de alguma brecha para fazer a pessoa sofrer, destruir a vida da pessoa, para fazer a pessoa desanimar. Ou ele pode tentar destruir a pessoa fazendo o que fez com Jesus. Aí essa pedra aqui transforma em pão. Lembra que a coisa ruim é só com Jó. Porque com Adão ele chegou com uma proposta boa. Não, aqui é a maçã. Com Jesus foi a proposta boa. Não, pula daqui que eu vou te dar. Mas com Jó foi na base do sofrimento. Com Adão foi na base da cobiça, despertando o desejo, ali, colocando dúvida. Com Jesus foi ali, olha, você está com fome aqui, você pode fazer, alimentando o ego ali. Não, você vai ser dono de tudo isso aqui. Com Jó foi na base do sofrimento. Não, vou fazer sofrer para ele desistir, para ele abrir mão da fé. Isso vale para a gente refletir, por quê? Porque muitas vezes você fala assim, porque eu sofro tanto? É porque talvez o diabo te prova igual Jó. Aí você fala, mas fulano é rico, mas ele também tem a aprovação, que muitas vezes é de cobiçar aquilo que não é dele, ou de querer muitas vezes ser dominado pelas riquezas. Então cada pessoa é provada ou tentada de uma maneira, mas todo mundo é tentado pelo acusador, o diabo. A pessoa está lá sofrendo e fala assim, o diabo está querendo me destruir, querendo me derrubar. Aí acontece uma coisa boa, ela fala, não, agora não é o diabo mais não, e pode ser o diabo. Chegando aqui, não, isso aqui é uma pedra, transforma em pão, não, pula aqui que você vai ser dono de tudo isso aqui. O diabo, ele usa essas artimanhas para destruir a vida das pessoas. Então a letra correta é a letra D, todas as alternativas anteriores. Questão de número 5.
Diz assim: qual é a aparência do diabo e quais são seus nomes e títulos na Bíblia? Segundo Coríntios 11:14, Apocalipse 12:9 e os versículos que estão aí. É a obreira Luzicleia que vai ler para a gente. Qual é a aparência do diabo e quais são os seus nomes e títulos? Será que é aquele chifre mesmo? Será que ele é aquele vermelho mesmo, do rabo, daquele garfo na mão mesmo? Vamos ver aí. Amém. Segundo Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora vamos para Apocalipse 12:9, né? E Sim. foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Precisa ler o 20? Leia, por favor. Apocalipse 20, Verso 2. verso 2. E ele prendeu o dragão e antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. A pergunta é: qual é a aparência do diabo e quais são os seus nomes e títulos na Bíblia? Ele se parece com um anjo de luz e é chamado de Lucifer, Satanás, diabo, dragão, serpente e maligno. Letra B. Ele se parece com um leão rugidor e é chamado de Beelzebu, tentador, enganador, acusador e adversário. Letra C. Ele se parece com um cordeiro manso e é chamado de anticristo. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores, de acordo com o estudo que foi lido aqui, ele se parece com um anjo de luz e é chamado de Lucifer, Satanás, diabo, dragão, serpente e maligno. A letra A. Letra A. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Vamos lá. Bispo John. A e B? A e B? Ao nosso derredor. No caso, a resposta certa que eu vejo é a A, mas a B também se encaixa, mas não segundo as referências bíblicas que foi abordada acima. A questão é o seguinte, meu irmão. Se o diabo quiser parecer com um anjo de luz, ele vai conseguir, sim ou não? Se ele quiser aparecer com você sendo um velhinho, ele vai aparecer, sim ou não? Se ele quiser aparecer para você sendo uma criancinha, ele vai aparecer sendo uma criancinha, sim ou não? Se ele quiser aparecer vestido de branco, você vai olhar e vai dizer: não, é um anjo. Mas na verdade, do jeito que ele quiser aparecer, ele se aparece para enganar as pessoas. Ele só nunca vai fazer você cumprir e obedecer a palavra de Deus. Sempre vai trazer colocando dúvida. Então, vamos lá. Ele se parece com um anjo de luz e é chamado de Lúcifer, Satanás, diabo, dragão e serpente? Sim, mas desde que ele queira, né? Se a Bíblia fala, se possível, ele se transformará. Então, se ele quiser se transformar no anjo de luz para enganar alguém, ele se parece com um leão rugidor. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar.
Não, só ruge. Mas ele se parece, né? Quem ruge parece. Chamado Beelzebu, tentador, enganador, acusador. Ele se parece com um cordeiro manso e é chamado de anticristo? Anticristo é outro personagem. O diabo é um, anticristo é outro, falso profeta é outro. Nos versículos que a gente leu, não falou, né, de cordeiro. Né? Ele usa o anticristo, é um parceiro dele, mas o anticristo não é o diabo. O anticristo é uma pessoa usada pelo diabo. É um ser humano igual ao outro, qualquer outro, usado pelo diabo. Vai ficar com A e B mesmo? Não tem. Vai ficar com a letra A. Mas guarda o seguinte: do jeito que o diabo quiser aparecer para você, ele vai aparecer. Se ele quiser se aparecer como anjo, ele vai aparecer como anjo. A Bíblia fala disso. Se ele quiser aparecer, você pensa que é Jesus, ele fala, não, eu sou Jesus. Aí você vai lá e obedece. Não, para de dar o dízimo. Aí você vem na igreja, Jesus mandou eu parar de dar o dízimo, pastora. Será que foi Jesus? Não, chegou aqui e falou para você sair de sua igreja, que sua igreja não presta não. Foi quem que falou? Foi Jesus, eu vi no sonho. Será que foi Jesus mesmo? Então o diabo, ele, do jeito que ele quiser aparecer para você, ele vai se aparecer. Vamos marcar a letra A. Pode usar alguém. Já aconteceu isso nesse ministério. Chegou alguém para um casal aqui nesse ministério e falou que não poderia dar o dízimo, não, que era errado. E levou para a igreja que não dá o dízimo. Então, o diabo O diabo pode vir disfarçado de pastor, pode vir disfarçado de profeta, né? É o profeta, é anjo, vem disfarçado de tudo que for. Ele não foi disfarçado de serpente lá em Adão? Você acha que ele não pode vir disfarçado de um trem? Ele é astuto e ele faz o que ele for preciso para tirar, para destruir, para perverter a gente. Hã? Se o crente der brecha. Se não der brecha, se o crente der brecha, ele usa até o pastor, se o pastor der brecha, né? Não deslugar. Aí não é crente não. Aí já é, né? Questão número 6. Olha, agora nós vamos melhorar essa perspectiva e da manifestação de como ele aparece. Como o diabo se manifesta nos últimos dias antes da volta de Cristo, segundo esses versículos que tem aqui. Como o diabo se manifesta nos últimos dias antes da volta de Cristo. Como? O missionário Cristovaldo vai ler para a gente como o diabo se manifesta nos últimos dias que nós estamos vivendo hoje, antes da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao 12. 9 ao 12, vamos ler. E esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É até o 12, né? É só até o 12. E por isso Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Agora é 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Né?
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos lá. Missionário Cristovaldo, com base no que você leu, como o diabo se manifesta nos últimos dias antes da volta de Cristo? Vamos ver aqui a letra A aqui. Ele opera com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Isso está certo? Quem acha que não? Vamos lá, a letra B. Ele inspira doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Quem a outra acha que tá está certo aí? Isso aqui está certo também? Vamos ver. A outra. Ele concede autoridade à besta e ao falso profeta. E aí? E aí? E aí, missionário? Eu vou na letra A. Pressão. O que tá tela- pressionando? Hã? Vai na pressão do Tessalonicenses falou que é a letra A. E Timóteo 4:1 falou o quê? Timóteo também falou que é a letra A. Porque Apocalipse 13 fala que ele concede autoridade à besta ao falso profeta. diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, Dando ouvidos. dando ouvido à doutrina de demônios, né? A letra B fala, ele inspira doutrina de demônio e espíritos enganadores. Será que está certo? Apocalipse 13:1. É 13... É o quê? É... 13, no meu está só 13. Mas basicamente aí fala sobre ele dando autoridade à besta e ao falso profeta. Será qual é que está certo aí? Deixa eu ver. Será que é a letra D? Aqui tá igual, eu tô igual Bernardino ali. Acho que eu vou na letra D. Agora mudei meu voto. Abrange logo tudo, né? Ó, ele opera com todo o Porque poder. ele faz esse papel Faz de todas todos, as né? alternativas. Ele Agora, se for ler o livro mesmo, tipo assim, tá mais focado na mentira, né? Que 2 Tessalonicenses falou lá, né? E 1 Timóteo, que frisou muito a mentira, né? Enganando as pessoas, né? Com falsas doutrinas. Em 2 Tessalonicenses falou Mas ele também faz essas outras coisas. A B e a C também é o papel do diabo. cada versículo aí se refere a uma alternativa. A letra A está dizendo o que ele faz lá em 2 Tessalonicenses 9 ao Sim, 12. Ele é. opera ali com poder, sinais, prodígios, né? E maravilha. Foi até o que o Bernardino falou, ele usa isso, porque ele tem ali o poder. Ele inspira doutrina de demônios. Isso é o que está escrito lá em Timóteo 4:1. Ele faz isso. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônio. E você acha que é o demônio que vai sentar na cadeira lá, a pessoa vai estar o demônio? Não, vai ser uma pessoa com autoridade religiosa para ensinar, só que por dar brecha ao diabo, vai estar cheio do diabo dentro dela, a pessoa vai estar ouvindo o diabo acreditando que está ouvindo um homem de Deus. Sim, mas se torna uma mentira. Se torna uma mentira. Aí Apocalipse 13 fala, 13:12. Vamos ver. 13:12. E exerce Que exerce todo o poder da primeira besta. da primeira besta, né? Aham. Na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal para Fora curado. Ó, Jesus falou assim para a igreja: eis que vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios e tudo, e faça a obra de bem, faça o bem.
O diabo é tão invejoso e imitador, é isso que ele faz com as coisas de Deus. Ele vai lá e dá poder para a besta e para o anticristo fazer sinais para enganar o povo de Deus. É Jesus dando poder para a igreja fazer o certo, e o diabo dando poder para a besta e para o anticristo fazer o errado. Isso. É porque se ele não tivesse um certo poder, ele, né, não era impossível dele reinar neste mundo, né? Então a letra A Então, está de qualquer certa. forma, A letra A está certa, vocês marcam aí. Letra B está certa e letra C está certa. Então todas estão certas. Isso, parabéns, missionário, acertou. Todas as alternativas estão certas. Letra D. Letra 7. Questão 7. Onde o diabo vive e qual é o seu poder e influência sobre o mundo, segundo esses versículos? Será que o diabo está lá no inferno, lá sentado num trono, lá com o garfão dele lá na mão, lá, só espetando os outros? Vamos ver onde é que ele está aqui. Onde é que ele mora? Se nós somos a casa de Deus, vamos ver onde é que ele... Obreira Milena vai ler aí, Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Onde vive o diabo e qual é o seu poder e influência sobre o mundo? Versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Efésios 2, verso 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No mundo, no ar. Agora vamos ver Apocalipse 13. Efésios 6:12, isso. Eu não enxergo, não. Eu leio. Se quiser que eu leia? Eu leio aqui na Bíblia. Ah, tá. Pois a luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Nas bocas de fumo, é aí que está escrito? Nos prostíbulos. No inferno, é assim que está dizendo aí? Contra as hostes espirituais lá no inferno? Vamos ver o próximo versículo aí. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sim. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo é do maligno. Obreira Milena, baseado no que você leu, qual é a resposta para a pergunta: onde vive o diabo e qual é o seu poder e influência sobre o mundo? Para mim é a letra C. Ele vive na terra e tem poder sobre o mundo e as potestades do ar. Quem acha que está certo? Letra C. Quem acha que é a letra A? A letra A diz o seguinte: ele vive no inferno. Alguns dos versículos que a gente leu aqui falou do inferno. A letra B diz: ele vive no céu e tem poder sobre os anjos e os astros. É isso que a Bíblia diz. Ele vive na terra e tem poder sobre o mundo e as potestades do ar. Letra D: ele vive em todos os lugares. Será que ele é onipotente, onipresente? Então a letra certa é a letra C. Evangelista, só ressaltando aqui, e serve para vocês, porque assim, o pessoal acha que o diabo está no inferno. Ele está no inferno, não está no inferno, ele está na terra, e a Bíblia diz que ele habita nas regiões celestiais, que é nos poderes dos ares, né? Por que eu estou dizendo isso? Vocês já ouviram falar em signo? Qual é o seu signo? Isso aí é o que? Isso é um demônio. São os principados. Libra, Leão, são... Que a Bíblia diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes dominadores nas regiões aonde? Celestiais.
Você sabia que Libra é uma estrela que está no céu? São astros que estão no céu? Libra, Escorpião, são astros que o pessoal usa para poder o quê? Dizer o futuro, dizer como é que é a pessoa, mas na realidade esses astros são potestades, são principados, são dominadores. O crente, ele não tem signo, porque esse negócio de signo é a mesma coisa de você estar debaixo de um principado, de uma potestade. Da autoridade Então quando você diz assim, o meu signo é tal, você está debaixo daquela potestade dos ares. Por quê? Porque são astros, são principado e potestade dos astros. Aí você diz assim, bispo, mas o que falou lá no signo bate comigo. É lógico. se eles trabalham para isso, se eles sabem da vida da pessoa, se eles têm todo o entendimento. Então o crente não pode ter esse negócio de signo. Nós não temos signo, nós temos identidade. E a nossa identidade é filho e filha de Deus. Você não pode dizer, eu sou de Escorpião, eu sou de Áries, eu sou de Virgem, eu sou disso. Não, você não é nada, porque senão você está submetendo a uma potestade, um principado nas regiões celestiais, que são espíritos dominadores. Vai enganar. Lá em Jó, o diabo chegou diante de Deus, junto com o filho, diante com os anjos ali. Qual foi a pergunta de Deus para o diabo? De onde vens? O que ele falou? O diabo vai vagar pela terra. Então a letra certa é a letra C. Ele vive na terra e tem poder sobre o mundo e as potestades do ar. Vinícius falou nas regiões celestiais, quer dizer que ele está lá no céu agora? Não, é mais embaixo. É mais embaixo. Não é onde Deus está, não. É mais embaixo. Então marcou aí? Letra C. Questão de número 8 diz assim: como podemos resistir ao diabo e vencer as suas tentações? Como é que podemos vencer ele? Será que é possível vencer o diabo? Vamos ver como é que faz isso? Isso. Tiago capítulo 4, verso 7. Quem é que vai ler? A obreira Salvenice pegou já o microfone. Ela vai ler em Tiago, capítulo 4, verso 7. Amém? Amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como podemos resistir ao diabo e vencer as suas tentações, segundo os versículos? 1 João 4, verso 4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está no mundo? O diabo. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Como podemos resistir ao diabo e vencer as suas tentações? Sendo humildes, submissos a Deus e opositores ao diabo. Sendo fortes, revestidos da armadura de Deus e perseverantes na oração. Sendo confiantes, nascidos de Deus e vencedores pelo Espírito. Sendo fiéis, redimidos pelo sangue do Cordeiro e testemunhas da sua palavra. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Imagine o diabo fugindo de uma pessoa. Ele que é tão tenebroso, tão maldoso, mas a presença de Deus na vida de uma pessoa é tão forte que se essa pessoa resistir ao diabo, o diabo é que vai fugir dela. Meu, é forte demais, né? Então a letra certa é a letra E. Todas as alternativas anteriores. A 3? É a letra C, no caso, né?
4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Vencido quem? O diabo. Porque maior é o que está em vós, a presença de Deus, do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. Que está aí no mundo, governando, fazendo. Em nós. Filhinhos, isso significa que nós não vencemos o diabo na nossa força física, mas no Espírito que habita em nós. Porque a Bíblia fala, filhinhos, em outro versículo, não é nesse não, mas é em 1 João. João vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Então não é na força do braço, é na palavra de Deus que habita em nós. Roubar. Pegar para você aquilo que não é seu. O diabo fez. A obreira Viviane vai responder a questão de número 9. Como o diabo será derrotado e julgado por Deus? Segundo Romanos 16:20 e esses outros versículos aí. Como o diabo será derrotado e julgado por Deus? Isso. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Que tinha o império da morte, o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Obreiro Viviane, como o diabo será destruído e julgado por Deus? Tem as É a alternativas letra aí. D, todas as alternativas. Ele será esmagado, ele será aniquilado e será lançado no lago de fogo do enxofre. A letra A é o que diz Romanos 16, a letra B é o que diz Hebreus 2, a letra C é o que diz Apocalipse 20, verso 10. Então a resposta certa é todas as alternativas. Letra D. A última, questão 10. Como o diabo se opõe ao plano de Deus para a salvação dos homens? Como é que ele se opõe ao plano de Deus para a salvação dos homens? Você é inteligente. A questão diz assim: como o diabo se opõe ao plano de Deus para a salvação dos homens, segundo Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Isso. Agora 1 Tessalonicenses 2:18. Porque isso bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Isso. 1 João capítulo 3, verso 8. Que pratica o pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para que desfaz as obras do diabo. Baseado no que você leu aí, Graziele, foi a alternativa certa. Ele está falando assim: ele arrebata a palavra de Deus dos corações do que ouve. Ele impede, letra B está falando, ele impede os mensageiros do evangelho de pregarem a verdade. Letra C. Ele
promover o pecado e iniquidade do mundo. Letra D, todas as alternativas anteriores. Isso. Eu acho que é a letra D. Isso. Ele arrebata a palavra de Deus no coração dos que a ouvem? Sim, é o que acontece na parábola do semeador. Ele vai lá e rouba a palavra do coração da pessoa. Ele impede os mensageiros do evangelho de pregar a verdade? Sim, foi o que ele fez com Paulo. A gente leu aqui, ele impediu Paulo de ir. Ele promove o pecado e a iniquidade do mundo? É o que diz aqui, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer os obras do diabo. Então todas as alternativas estão? Olha aqui, atenção nisso aqui, ó. O estudo sobre o diabo é crucial para os cristãos, abordando a origem, natureza, atuação e destino desse grande adversário de Deus e da humanidade. Identificado como anjo caído devido à sua rebelião motivada pelo orgulho, o diabo é o pai da mentira, governante deste mundo e opositor das pessoas na busca pela vontade divina. Manifestando-se de diversas maneiras, ele se relaciona com os demônios, seus aliados, e embora tenha influência, tem limites impostos por Deus. Contudo, a obra redentora de Cristo na cruz o derrotou, e seu julgamento final resultará na condenação eterna, enquanto os cristãos podem resistir por meio da graça divina e da armadura espiritual. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar agradecendo? Alguém tem alguma dúvida aí? O Pedro vai responder. Gente, que você tenha cuidado. Gente, essa busca pela nossa salvação, a nossa vida aqui, a gente tem que fugir do pecado todo dia, toda hora, todo momento, e ajudando uns aos outros. Não adianta ficar botando o pé para o outro cair, que isso aí é o trabalho do inimigo. Satanás já faz isso. Não é um dos nossos irmãos aqui qualquer um de nós que fizer isso está a favor, está contra a obra de Deus. Então, se tiver algum vestígio, alguma coisa que não provém do Senhor, que nós temos que abandonar isso o mais rápido possível e ajudar o outro nas fraquezas deles, porque cada um tem uma missão e um trabalho a fazer aqui. Então, Deus sabe a hora e o momento. Agora, aquelas dúvidas que a gente tem que chegar para o irmão e ajudar o irmão naquilo que ele é fraco, porque nós não somos o juiz de ninguém aqui. Não adianta ficar de cara amarrada, cara feia, cara fechada, que isso não vai adiantar. O que vai adiantar é ir lá no irmão, irmão, olha, você está fazendo isso que eu não estou gostando, como é que a gente faz para resolver isso? Cara, isso é bonito, isso é transparente, isso é humilde, isso é gratidão a Deus. Nós temos que ir para cima dessas situações, porque isso arrebenta a nossa vida com Cristo. Isso sem falar que Deus não age em nossas vidas, não há crescimento. Isso é para todos nós, sem exceções nenhum. Então esse é o recado que eu deixo para vocês aqui, em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos partir para cima desse negócio. Tem uma coisa que eu gosto muito da irmã aqui, ó. Ela quando ela tem uma dúvida, ela pergunta. É simples, é humilde, porque é melhor você ir no irmão e perguntar e ver o que está acontecendo, o que pode resolver, do que você ficar com aquilo dentro de você, carregando aquela coisa ruim, de natureza perversa e desagradável. Então tá aí, meus queridos, é o meu apelo que eu faço em nome de Jesus para todos nós. Amém, glórias a Deus. Muito bom. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo culto dessa noite que foi para o Senhor. Te agradecemos por receber o nosso louvor, a nossa adoração. Te agradecemos por cada pessoa que o Senhor moveu o coração para contribuir, para ofertar
ajudar a tua obra. Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a colocar em prática o que nós aprendemos hoje, nos dê cada dia mais sensibilidade à tua palavra. Ó Deus, nós queremos nos aprofundar cada vez mais na tua palavra, tira todas as dúvidas, traz clareza, ó Deus, para nós entendermos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Faz dessa igreja uma igreja edificada na tua palavra, faz desse povo um povo firmado na tua palavra, faz de nós conhecedores e praticantes da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos para a nossa casa, guardados, protegidos, livres de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimente seu irmão.